Você quer começar a investir, você abre a conta numa corretora, sabe que precisa colocar seu dinheiro ali, comprar alguns tipos de investimento, logo o primeiro que vem na sua cabeça é o quê? Renda fixa. Só que quando você entra no site da sua corretora, você se depara com um monte, uma sopa de letrinhas, você nem sabe onde coloca o seu dinheiro. E aí, o que você tem que fazer? Bom, nesse vídeo eu vou te ajudar e vou te mostrar onde você deve colocar cada um dos seus reais, ou milhares, ou centenas de milhares de reais dentro da renda fixa. Tá preparado ou preparada? Vamos pro vídeo. A primeira coisa que a gente vai precisar olhar atentamente é a diferença entre títulos públicos e títulos privados. O que isso significa, Gui? Quando você investe em títulos públicos, ou seja, quando você compra algum título público, você na verdade está emprestando dinheiro para o governo federal, para o governo brasileiro. Já os títulos privados, você está emprestando dinheiro para empresas, bancos e outras instituições financeiras. Aí você deve estar se perguntando, Gui, qual que é o que tem o menor risco? Qual vale mais a pena? E aqui eu já vou começar com algumas regrinhas para você, tá bom? Vamos lá! A gente vai parar aqui, eu vou escrever títulos públicos, só públicos aqui para não ficar muito extenso, todo torto, e aqui eu vou escrever títulos privados, tá? E aí a gente vai conseguir entender qual que é a diferença entre eles e algumas regrinhas de bolso. Os títulos públicos têm liquidez diária, tá certo? O que é isso, liquidez diária, Gui? Você consegue resgatar eles praticamente a qualquer dia, a qualquer momento, desde que a plataforma do Tesouro Direto, né, que é onde você compra esses títulos públicos, esteja aberta, que é entre as 10 e 5 horas da tarde, tá? Pode resgatar no outro dia, mas é muito fácil, muito simples e muito rápido de você investir e desinvestir em um título público, é o que a gente chama de liquidez diária, tá? Quando a gente fala de títulos privados, não existe essa liquidez, tá? Então, se ficar muito complicado de você entender, você me ouve. Não existe liquidez aqui. Você precisa carregar esses ativos, os títulos privados, até o vencimento, a não ser que seja especificado que eles têm liquidez diária, tá bom? Mas a gente já vai falar aqui de qual que é esse tipo de ativo. Qual que é o outro ponto? Os títulos públicos têm o menor risco de crédito. Eu vou colocar um sinalzinho aqui, menor risco de crédito. Gui, o que é isso? Calma que você já vai entender, tá bom? Menor risco de crédito. O que isso significa? Que a chance de você tomar um calote do governo brasileiro é muito menor do que de um banco ou de uma empresa, tá bom? Poxa, Gui, como assim o risco de eu tomar um calote? Tem chance de eu tomar calote do governo brasileiro, ou de uma empresa, ou de um banco para quem eu estou emprestando meu dinheiro? Tem, é o que a gente chama de risco de crédito. Esse risco de crédito, qual que é a probabilidade, a chance de as instituições que emitem os títulos, tanto os públicos quanto os privados, têm de quebrar no meio do caminho e não ter o dinheiro para arcar com seu empréstimo no vencimento do título. Pensa só, o governo brasileiro, ele sempre pode se endividar bastante, no final das contas ele mesmo consegue emitir mais moeda, né? Ou seja, ele consegue emitir mais reais para pagar a sua dívida, que pode ser muito grande. Tudo bem que isso vai ter consequências negativas para a economia, porém, o risco de crédito é menor. Já uma empresa ou um banco, se endividar muito, se começar a ter prejuízo, pode ter dificuldades para pagar as suas dívidas, no caso, os ativos que ele emitiu ou ela, a empresa, emitiu. Bom, Gui, e agora, qual que eu sei quando eu estou falando aqui de título público e de título privado? Bom, eu vou apagar aqui para escrever alguns exemplos de títulos públicos e títulos privados. Aqui você vai ver tudo que começa com tesouro, e não é o tesouro do Kiko, do Chaves, é o Tesouro Direto, tá bom? Então a gente pode estar falando de um Tesouro Selic, é um título público, tá? A gente pode estar falando de um Tesouro Pré-fixado, é um outro tipo de título público, e a gente pode estar falando também do Tesouro, vou colocar aqui a mesma coisa, IPCA+, tá? Todos esses daqui são exemplos de títulos públicos. Pode variar o vencimento, mas são exemplos de títulos públicos. Já nos títulos privados, os mais comuns que a gente observa por aí nas corretoras são CDBs, LCI, LCA, CRI, CRA e debentures, tá certo? Eu vou colocar aqui DEB, tá? Então, esses daqui são os títulos públicos e esses são os títulos privados mais comuns que você vai ver aí nas plataformas de investimento. A maioria desses não tem liquidez diária, ou seja, você não consegue resgatar a qualquer momento, a não ser os que estão especificados liquidez diária, tá bom?
Bom, agora você já deve estar entendendo um pouco sobre o investimento em renda fixa. Você fala, bom, se aqui eu tenho o menor risco e eu tenho liquidez diária, eu consigo resgatar o meu investimento a qualquer momento, é melhor eu ter uma participação maior aqui, certo? Certo, tá? Eu recomendo que você tenha aqui no mínimo 70% da sua carteira de renda fixa em títulos públicos ou outros fundos de investimento em renda fixa que tenham o que a gente chama de liquidez diária, tá bom? Agora, aqui nos títulos privados, como você tem um risco maior e muitas das vezes não necessariamente uma remuneração muito maior também para o nosso dinheirinho, eu sugiro você limitar a sua exposição em títulos de crédito privado a 30%. Tá? Um grande erro das pessoas que começam a investir em renda fixa é pegar aqui sua grana e colocar 40, 50, 70, 80 e até 100% do seu dinheiro em títulos de crédito privado, o que não faz sentido ao você investir em renda fixa. Bom, agora você deve estar se perguntando, poxa Gui, legal, né? Agora eu sei aqui quanto que eu tenho que ter em títulos públicos, em títulos privados, mas quanto que eu tenho que ter no Tesouro Selic, no Tesouro Pré-fixado e no Tesouro IPCA+. É aí que a gente vai para a nossa segunda parte do vídeo. E aqui que está o ouro. É que você deve prestar atenção, desligar o celular, parar de mexer no Instagram, no Twitter, brigar e agora presta atenção, foca aqui, tá certo? Vamos imaginar que você tenha uma carteira aí, né, de 10 mil reais. E os seus 10 mil reais estejam distribuídos aqui, né? Todos estejam inseridos neste círculo, nesta pizza. Quanto desses 10 mil reais tem que ir para cada uma daquelas classes da renda fixa, né, que a gente chama de pós-fixados, pré-fixados de curto prazo, pré-fixados de longo prazo, IPCA+, ou os indexados à inflação de curto prazo, que vamos chamar aqui CP também, e os indexados à inflação, que eu vou chamar de IPCA+, de longo prazo, tá? Então nós vamos dividir a nossa fatia, a nossa carteira de renda fixa, segundo essas 5 categorias. Vamos começar para que tenha aqui o menor risco, ou seja, a menor oscilação diária. Aqui eu costumo dizer que o seu dinheiro parece que ele está numa escada rolante de shopping, tá? Todo dia ele vai subindo um pouquinho, ó, sem grande susto. Você não vê a escada rolante de shopping descendo e subindo, certo? Todo dia vai subindo um pouquinho, mesmo que seja devagarinho, tá? Então, esses pós-fixados aqui são o menor risco da sua carteira de investimento. Todo dia vão rendendo um pouquinho de acordo com a taxa Selic ou a taxa do CDI vigente. Menor risco para você. Quanto do seu dinheiro vai para cá? Pós-fixados. Vou tentar fazer uma fatia que represente esse percentual fielmente aqui, mas o meu forte não é desenho, tá bom? Então, 15% do seu dinheiro tem que estar aqui nos pós-fixados, 15%. Que dá um exemplo ali, pode ser um Tesouro Selic, um CDB 100% do CDI, de algum banco sólido, saudável, com bons resultados financeiros, tá bom? Você fala, pô Gui, só 15%? Mas o resto da minha carteira? Bom, vamos para a nossa segunda fatia, tá? Que aí a gente está avançando em termos de risco, ou seja, de oscilações de preço. A nossa segunda fatia já representa um percentual um pouco maior, representa aqui 25%. E essa fatia vai para os IPCA de curto prazo, ou indexados à inflação de curto prazo, tá ótimo? Essa fatia aqui já tende a buscar um retorno no médio e longo prazo maior do que o CDI, maior do que os pós-fixados, mas tem um risco um pouco maior também. Por isso que a gente não coloca tudo aqui, tá certo? Somente 25%. Agora a gente vai começar a falar dos ativos que têm um risco aí moderado, ou seja, eles oscilam de maneira relevante dia a dia, semana a semana, mês a mês. Então, se você tem um perfil muito conservador ou intolerante a risco, o que você precisa fazer? Primeiro, precisa entender mais a fundo como é que funcionam os pré-fixados de curto prazo, longo prazo, os indexados à inflação de longo prazo, para quando eles oscilarem, tanto positivamente quanto negativamente, você não fique eufórico na alta ou desesperado e desesperada na queda, tá bom? Mas qual que é o percentual que você tem que ter em pré-fixados de curto prazo? Na minha opinião, 35% da sua carteira. Essa é a maior fatia da pizza. Sabe quando você pede uma portuguesa e meia franca do peri, pega uma, vem os dois sabores? É essa daqui, 35% pré-fixados de curto prazo, CP, tá? E aqui pode ser um título público, né? Pré-fixado que vence em 3 anos ou menos, tá? É o ideal para estar nessa fatia. Lembre-se de limitar
a sua exposição a títulos de crédito privado a quanto? 30%, tá bom? Vamos para os últimos 25% que estão fielmente designados neste belíssimo desenho aqui, uma obra-prima de Leonardo da Vinci, tá bom? Qual que é o próximo? Pré-fixado de longo prazo. Esse daqui é bem arriscado, oscila bastante, tá bom? E a gente tem que ter 10% da nossa carteira de renda fixa nesses ativos pré-fixados de longo prazo. Gui, por quê 10% apenas? Porque a gente tem um período eleitoral, a gente tem um conflito entre Rússia e Ucrânia, né? Se a gente não tivesse essas incertezas, talvez essa exposição fosse um pouco maior. Mas como elas estão no radar nos próximos meses, e esse ativo aqui pode entregar um retorno considerável, porque ele tem bastante risco, ou seja, oscila bastante, a gente coloca 10%. E um cenário positivo da nossa economia, da economia internacional, ele tende a entregar um resultado bem legal. Só que um cenário negativo, ele pode também se prejudicar de maneira considerável, por isso que a gente limita a nossa exposição a esse carinha que é essa fatia a 10%, tá bom? Sabe aquela pizza de atum? Somente algumas pessoas gostam? É tipo isso daqui, 10% porque pode ter muita gente que não gosta, hein? E pode se prejudicar aqui se for pegar esse pedaço. Bom, e agora faltam aqui os 15%. É aqui os 15%. Eu gosto de falar que aqui é a estrela da sua carteira de renda fixa. Quais que são esses 15% aqui? IPCA de longo prazo. Essa fatia da sua carteira de renda fixa é a que pode entregar um retorno bem relevante, tá? Caso a gente saia do cenário negativo que a gente enfrentou nos últimos 2 anos na economia brasileira e mundial, essa parte da sua carteira tem um potencial de retorno muito considerável. E muito considerável quanto? A gente está falando de quantos por cento em termos de retorno? 30%, 50% e até 70% em um único ano, se o cenário melhorar daqui para frente. Se ficar ruim, ele vai rendendo um pouquinho aí ao longo dos próximos meses, mas lembre-se, aqui, montanha-russa do Hopi Hari, balança, chacoalha bastante, tá? Então, se você não está habituado, habituada a verificar os seus ativos ali balançando de maneira considerável, dia a dia, semana a semana, mês a mês, toma um pouco de cuidado aqui. Mas, na minha opinião, essa fatia aqui sua, nos próximos 2 anos, vão entregar um resultado bem relevante. Mas é importante frisar, tem um risco elevado, principalmente essas duas, tá? Em determinados dias ou semanas, e até meses, eles podem oscilar de maneira negativa, de forma considerável. Mas, olhando o prazo de 12, 24 meses, eu acredito muito no potencial, principalmente deste carinha aqui, que é 15%. Opa, não é prefixado curto prazo não, fiz uma seta aqui, mas não é seta não. É esse aqui, tá certo? Essa é a sua carteira de renda fixa. Agora, se você quiser saber, a massa você já tem, né? Agora, se você quiser saber como você recheia essa sua pizza, ou quais ativos vão dentro de cada uma dessas fatias, quais investimentos, faz o seguinte, tem um link aqui para você me acompanhar de perto, meu trabalho. Eu que sou especialista em renda fixa, estrategista da Speech, e faço justamente as recomendações de investimento que melhor se enquadram em cada uma dessas suas fatias da sua carteira de investimentos, tá? O link tá aí embaixo na descrição do vídeo, mas toda essa fatia aqui já vai te ajudar muito a direcionar onde você precisa colocar o seu dinheiro em renda fixa. Então, se você acha que esse vídeo te ajudou, você vai fazer o seguinte, curtir este vídeo. Se acha que pode ajudar outras pessoas, você vai compartilhar para outros amigos, amigas e familiares. E você não vai se esquecer também de se inscrever no canal, porque daqui em diante nós teremos muito conteúdo que pode te ajudar a investir melhor. Para quê? Para você alcançar a liberdade financeira mais cedo. Para quê? Para você poder fazer o que quiser com o seu tempo, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.